Você acabou de acordar e antes mesmo de beber água já pega o celular, entra no app e vai rolando a tela. Mas do nada, Enzo, que tem uma mansão, uma Lamborghini, você passa a tela de novo, uma semana natural, vegano, alérgico à água. Então você olha pra si mesmo e pensa: caralho, eu sou um merda, meu irmão. Então você começa a sentir que tá ficando pra trás e que você é um fracassado, mas o real problema nunca foram os vídeos, e sim que você olhou tanto pra vida do outro que se esqueceu da sua. Sabe aquela sensação que todo mundo tá avançando na vida, atingindo novas conquistas, cada vez se tornando melhores e vencendo na vida, enquanto você tá aí parado, não sabe nem por onde começar e sente que tá ficando para trás? E enquanto as pessoas estão avançando, você continua estagnado? Mas se eu te disser que tudo isso é uma ilusão, uma armadilha da sua mente para te fazer acreditar que você não consegue ou que você é insuficiente e que você tá falhando. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa fazer para vencer esse problema e sair na frente dele. Mas antes, deixa o like e se inscreve no canal para dar aquela força. Cara, as redes sociais que você usa são dos principais responsáveis por fazer você se sentir assim. Sempre que você abre a tela, você dá de cara com jovens milionários, corpos perfeitos, pessoas sempre felizes, pessoas viajando o mundo e você já começa a ficar desmotivado. Você olha pra sua vida e pensa que ela é ruim, mas você precisa entender que a maioria das pessoas nunca vai postar um momento ruim da vida dela. Elas sempre postam os melhores momentos. As redes sociais foram projetadas dessa forma e o algoritmo recompensa. Ele entrega tudo aquilo que mais vai chamar a atenção. E o que você acha que mais gera atenção? Uma vida comum, mediana ou então uma vida perfeita. Você precisa entender que as postagens, pelo menos em grande maioria, são irrealistas e que você não deve se comparar, porque se comparando, você vai estar querendo competir com momentos da vida de uma pessoa mascarada de uma perfeição. Você está competindo com alguém que não existe. Outro caso que a gente pode pegar nesse contexto de comparação são os seus colegas que te acompanharam, que muitas vezes parecem estar muito à frente de você, seja por conseguir bolsa através de alguma prova importante, passar em um concurso, iniciar um projeto, começar um relacionamento, parece que o futuro dele está 100% definido. E você ainda está dando o primeiro passo, mas tem um detalhe aqui que você precisa entender. A comparação que você faz pode ser justamente aquilo que está te deixando para trás. E eu vou te contar agora os males ocultos da comparação. E o primeiro é que você para de enxergar o seu próprio progresso. E isso é péssimo porque você começa a ignorar tudo que você já conquistou. Você foca tanto no sucesso do outro que esquece das coisas que você fez. E isso faz com que você desacredite de você mesmo. Você não só acha o outro melhor, mas você também se acha inferior e sempre acha que tá faltando alguma coisa. E perceba que não é o fato do outro estar mais avançado que faz a sua vida não andar, mas sim que você enterra o seu próprio progresso. Você começa a ficar mais ingrato. Inclusive, depois desse vídeo, assista esse falando como a ingratidão tá estragando a sua vida. Você começa a desistir antes mesmo de começar. Você pensa: pra que tentar se eles já estão melhores do que eu? Pra que tentar se eles já conseguiram? Você vai se tornando cada vez mais estagnado e sem perceber você tá jogando fora o seu bem mais valioso, o tempo. Então tudo isso começa a se acumular, você gasta o seu tempo olhando o resultado dos outros, se inferiorizando, desacreditando de si mesmo, quando você poderia estar usando ele para focar em você. Então isso tudo vai desenvolvendo inveja e sentimento. Você não só fica desmotivado com o sucesso do outro, você agora sente ódio do sucesso dele. Você torce contra e vai entrando num ciclo bizarro em que você sempre para no mesmo lugar. Um vai te levando ao outro e o ciclo se reinicia. E o pior de tudo, você sente tanta aversão ao sucesso do outro e começa a passar isso pro seu próprio sucesso. Você para de tentar ser melhor e começa a desejar o pior pro outro. Então só aí você consegue perceber o quão perigoso pro seu trajeto e pro seu caminho é você se comparar. Mas pode ficar tranquilo, porque assim como tudo nesse canal, esse problema aqui também tem solução, e eu vou te mostrar agora. A questão das redes sociais que eu citei anteriormente já deu uma pista. Você precisa entender que você não sabe o que acontece por trás das postagens. Você não sabe como é a vida daquela pessoa, as dificuldades que aquela pessoa enfrentou. Então quando você se depara com uma postagem dessa e bater o gatilho da comparação, lembre-se que aqueles são só os melhores momentos e não a história toda. E já puxando para outra solução, você também pode substituir esse sentimento de comparação por inspiração. Isso mesmo, ao invés de pensar que aquela pessoa é melhor que você e já era, enxergue ela como uma meta, um objetivo, se inspire, enxergue o sucesso daquela pessoa como uma versão futura sua. E eu não tô falando para você copiar o caminho de alguém, siga o seu próprio caminho, porém tenha essa pessoa como inspiração para você chegar onde você quer chegar. E essa parada de seguir o seu próprio caminho também pode ser usada a seu favor. Quando você começar a se comparar, entenda que a pessoa tá seguindo o caminho dela e que você tem o seu próprio caminho, com as suas próprias dificuldades, com seus próprios sonhos, com suas próprias metas.
metas, você precisa entender que cada um tem o seu momento, e aí entra a mentalidade do capítulo. Você precisa entender que cada pessoa tem sua própria história, logo, cada pessoa tem seu próprio capítulo. Então a mentalidade de que se uma pessoa conquistou mais coisas que você, ela está no capítulo 20 da vida dela, enquanto você ainda está no capítulo 2, então não tem motivo nenhum para você olhar para o clímax da história de alguém, enquanto a sua ainda está no desenvolvimento. Mas por mais que eu só tenha citado comparações ruins, existe uma que, diferente das outras, é saudável, e é o ato de você se comparar consigo mesmo. Diferente do irrealismo das redes sociais e dos diferentes capítulos dos seus colegas, você tá dentro de uma comparação justa, é você contra você, e ter essa mentalidade vai fazer com que você evolua cada vez mais, porque essa sim vai estimular a sua melhora, e vai fazer com que cada vez mais você se torne alguém melhor. Busque sempre superar a si mesmo, criar novas metas, atinja objetivos e evolua, melhorando a cada dia. Então, para você entender tudo de uma vez, não se compare com realismo, não se compare com capítulos de histórias diferentes, não se compare com caminhos diferentes, se inspire e se compare apenas consigo mesmo, porque ninguém é melhor do que ninguém. Aquilo que alguém tem de melhor que você também pode ter algo de melhor que ele. Então, para de se comparar. E eu vou encerrar esse vídeo com a frase do Epicuro: não extrai o que você tem desejando o que não tem. Lembre-se de que o que você tem hoje já esteve entre as coisas que você desejava. Então comenta aí se você já se comparou com alguém, ou se compara e pretende parar, ou até como isso te prejudicou. E aproveita e clica nesse vídeo de cima sobre como o ato de reclamar tá piorando a sua vida. E a gente se vê na próxima semana.